eu já percebi que daquela maneira que eu estou produzindo os meus serviços, que eu estou atendendo o meu cliente, sei lá, não está gerando resultado. Eu vou continuar fazendo isso por quanto tempo? Né? Não, eu tenho que mudar os padrões. Faz sentido, não faz? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você gerenciar sua empresa, ter funcionários comprometidos e ainda ter mais tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Aderaldo e nós vamos conversar sobre duas coisas que à primeira vista parecem ser incompatíveis. Eu estou falando da relação entre trabalho e geração de resultados, porque pela lógica, a gente pode pensar assim, que quanto mais eu trabalho, mais resultados eu gero, mais lucros eu gero para minha empresa. Mas será que é isso mesmo? Então, fiquem aqui até o final do vídeo, vamos descobrir juntos nesse podcast se isso é verdade, tá? Então, agora eu quero pedir para que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações para receber sempre o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo com outros empresários que possam se interessar por gestão, porque o nosso objetivo é fazer com que esse conteúdo ele alcance o maior número possível de empresários e que a gente siga inspirando positivamente. Então, Aderaldo, eu quero logo jogar a pergunta para você, assim, de cara. Para quem dirige uma pequena ou média empresa, a quantidade de trabalho a se fazer é realmente um problema? Eu diria que né? Eu posso falar por mim, porque eu tenho uma pequena e média empresa e a gente trabalha bastante, né? Mas eu até diria, Carla, que a quantidade de trabalho para quem é empresário acontece também para quem tem uma grande empresa. Inegavelmente, numa pequena empresa, talvez isso seja maior. Mas quem tem uma grande empresa também trabalha muito. O que eu observo é que alguns grandes empresários, desde que a gente conhece, sejam empresários do Brasil, sejam empresários fora do Brasil, eles vivem para trabalhar. Né? Diz a lenda, né, que a história lá do Antônio Hermínio de Moraes, fundador, dono lá da Votorantim, não sei se exatamente fundador, mas um dos principais donos do grupo Votorantim, dizem que ele passava a vida para trabalhar, diz que acordava de madrugada, até brincam, diziam que ele vestia o mesmo terno, o mesmo sapato, diziam que ele só tinha um sapato, né? Diziam que ele fazia, ele perguntava para ele sobre isso, ele dizia, para que eu preciso mais de um sapato? Só preciso de um sapato. E que disse que ele trabalhava assim muito, né? E trabalhava cedo, chegava tarde em casa, quer dizer. Então, parece que isso acontece também com as grandes empresas. Parece não, acontece com as grandes empresas. Parece que para você erguer um grande negócio, um império, como a gente chama, você precisa realmente trabalhar bastante. Não sei se você assistiu aquele filme, acho que é A Rede Social, né? Que conta a história do Mark Zuckerberg, do Facebook. E se você assistiu, quem assistiu esse filme, vê que a vida dele era trabalho, desde que ele estava na faculdade. Foi ele que desenvolveu o software, foi ele que depois se envolveu em todo o processo de comercialização, né, de capitalização. Então, pelo menos o que o filme mostra, eu sei que filme é filme e, né, a realidade é outra, mas se brincar, ainda era pior, eu acho, da vida pessoal do que no filme. Então, eu acho que o empresário, quando ele quer, de fato, ter um negócio de sucesso, ele quer crescer, ele precisa trabalhar muito, né? Mas a gente aqui, o papo, né, quer dizer, a sua pergunta primeiro não foi nem nessa relação entre trabalho e geração de resultado. Você me perguntou se uma pequena empresa, um empresário trabalha bastante. A diferença, talvez, sabe, de uma pequena e de uma grande empresa é que numa grande empresa, talvez o empresário faça isso porque ele queira fazer, por desejo. E numa pequena e média empresa, muitas vezes o empresário faz porque não tem jeito. É ele que tem que fazer mesmo, né? Não é por opção, é porque não tem outra saída. Talvez. Vamos descobrir isso aqui nesse podcast de hoje. Vamos descobrir. Então, parece para mim assim, que é uma realidade mesmo, né? Para o pequeno ou médio empresário. E você acha que ele parece aceitar assim, essa sobrecarga? Porque é uma sobrecarga, né? No início, para quem tem uma pequena ou média empresa, será que ele aceita, esse pequeno ou médio empresário, ele aceita esse destino de viver sempre sobrecarregado?
Eu acho que ele aceita no início, quando a gente abre uma empresa, quer dizer, quando nós abrimos uma empresa pequena e média empresária, ele não tem noção direito da quantidade de trabalho que ele vai encontrar pela frente. Ele sempre acha que é mais fácil quando se abre uma empresa do que, na verdade, é, né? Eu não estou dizendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, mas fácil não é. Então, eu acho que ele, no início, admite uma quantidade de trabalho maior, admite até uma sobrecarga, como você mesmo acabou de dizer. Mas isso depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque eu conheci empresários que estão há 10 anos nessa batalha da hora 10. Eu conheci empresários que estão há 15 anos nessa batalha, trabalhando muito sobrecarregados, e aí tem uma hora que a pessoa não aguenta mais. Você, né? Você cansa, e aí o risco é que você acaba desistindo, né? Mas eu acho que tem uma coisa pior ainda do que a quantidade de trabalho, né? Do que a quantidade de trabalho em si, sabe? Eu acho que talvez tenha coisas até piores do que isso. Eu imagino assim que um grande incômodo para o pequeno ou médio empresário seja ele não ter mais tempo para a vida pessoal, né? Eu digo vida pessoal no sentido de família, até para os hobbies dele, para as coisas que ele gosta de fazer além do trabalho. É isso mesmo? Sem dúvida isso incomoda, sabe? Quando ele percebe que ele não tem mais vida no âmbito pessoal mesmo, ele deixa a família de lado, deixa a vida dele de lado, né? Eu costumo dizer que por mais que você ame aquilo que você faz, por mais que você goste da sua empresa, você tem outras coisas que você quer fazer na sua vida. A empresa não é tudo na sua vida, então tem esse lado que você acabou de dizer, mas eu acho que, eu comentei, não foi que o incômodo, tem um incômodo que vai além da quantidade de trabalho. Eu acho, Carla, que um grande incômodo é você trabalhar feito um condenado, trabalhar muito e não ver resultado. Isso é um incômodo, assim, uma dor que, né, dói do pé até a cabeça, porque você imagine, você trabalha, 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 você chega no final do mês, não vê nada no caixa, não vê dinheiro, não vê resultado. Aliás, você vê dívida, você vê falta de conforto na sua família, você vê uma situação muito desfavorável, desproporcional para a quantidade de trabalho que você tem na empresa, sabe? Então, é isso que eu acho que causa um desconforto muito grande, né? Imagine, você não acha que isso causa um desconforto? Com certeza, né? Eu acho que esse deve ser um incômodo da rotina, assim, aquela coisa do cotidiano, aquela exaustão e sem um resultado aparente, né? Sem um resultado concreto. Eu imagino que esse seja realmente o problema, porque assim, se ele conseguisse pelo menos gerar mais resultados, vamos imaginar uma balança aqui, ele poderia compensar, assim, esse esforço maior que ele faz, essa quantidade de trabalho que ele tem, né? Será que é assim que o pequeno empresário ou o médio empresário pensa também? Eu diria assim, que se ele pelo menos conseguisse gerar resultado, ele teria na cabeça dele um justificativo para continuar sobrecarregado, se ele quisesse, para continuar trabalhando muito, e também ele, vamos dizer assim, conseguiria dar uma satisfação melhor dentro de casa, né? Porque imagina, você trabalha, 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 chega em casa de noite, sai de casa de madrugada, chega em casa de noite, e você, né, é cobrado pela família de alguma forma, mesmo que a cobrança não seja explícita, mas a família cobra, seja você empresário, ou seja você empresária, não importa nesse caso, não é porque você. Alguém se pergunta, mas peraí, o que você está fazendo na empresa? Está trabalhando tanto que a gente não consegue, a gente como família não consegue melhorar de vida, muitas vezes até piora de vida. Então, quando pelo menos você consegue aumentar os lucros e trazer mais dinheiro para dentro de casa, você tem aí algum conforto, vamos dizer, não sei se a palavra é conforto, você tem alguma justificativa, né? Não que eu goste dessa troca, né? O que nós defendemos aqui, Carla, nesse nosso método, gestão 365, não é essa troca, não é que você faça essa troca. A gestão não é feita para que você troque lucro por sobrecarga. Não, a gestão é feita para que você faça exatamente o contrário. Mas, no mínimo, isso poderia dar algum conforto em casa. Quando você não tem nem isso, aí é uma coisa complicada, né? É verdade, é verdade. Parece que não há opções, né? Eu acho que o empresário ele deve ficar até um pouco perdido quando ele se encontra nessa situação. E por que será que ele não consegue sair desse loop? Assim, se ele percebe que ele está sobrecarregado, que não está gerando resultados, por que ele não consegue mudar isso? Se ele pensar assim, dessa forma que eu estou fazendo não está funcionando.
Essa é uma das coisas que está na base aqui da nossa pesquisa, essa sua pergunta, que quando a gente aplica o método 365, nós precisamos tratar essa pergunta, essa causa maior, né, que faz com que o empresário não consiga sair desse loop. Foi a pergunta que você me fez, por que ele não sai desse loop? Acho que tem duas grandes razões. Tem uma razão mais interna mesmo, mais estrutural, que é assim, não sei você, Carla, mas nós fomos educados desde criança de que trabalho em primeiro lugar, dever de casa em primeiro lugar e depois o lazer. Né? Nós fomos sempre educados dessa maneira, né? Desde pequenos, e quando fomos depois para a faculdade, depois quando a gente vai para o trabalho, e tudo, primeiro trabalho. Depois você vai curtir a vida, né? Depois você sai para brincar com os seus colegas. Então, talvez isso tenha sido exagerado ali pelos nossos pais, e não tem nada de errado nisso, aliás, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que primeiro vem o trabalho, depois a gente se diverte, depois, porque como é que eu vou me divertir se eu não tenho dinheiro? Preciso primeiro gerar o dinheiro para poder me divertir, saindo aqui da infância, né? E indo já para o mundo real, para o mundo profissional. Então, eu acho que essa lógica que nossos pais nos ensinaram, os professores também, está correta. Talvez a dose tenha sido exagerada em algumas pessoas, se não em todas, sabe? Essa coisa foi colocada na nossa cabeça de maneira exagerada, e aí eu fico meio que envolvido demais no trabalho, e achando que ali com o trabalho as coisas vão ser resolvidas, e quanto mais trabalho, mais as coisas vão ser resolvidas. Eu fico cavando um buraco que eu mesmo me enterro. Sabe aquele buraco que eu vou cavando, termino me enterrando lá, e quando eu vejo o buraco está tão profundo que eu não consigo sair mais. Então, eu acho que esse é um problema que eu chamo estrutural, né? E aí, bom, e um outro problema, que uma coisa ajuda a outra, porque né, quando eu acabo de falar desse primeiro problema, alguém pode perguntar, mas peraí, então eu tenho que ir para um psicólogo para tratar se é um problema de cabeça, eu vou ter que ir para um psicólogo, senão eu não consigo resolver isso. Bom, dependendo do grau, vai ter que ir mesmo. Mas essa segunda coisa que eu vou falar, eu acho que é a base maior da nossa pesquisa, que é o seguinte: por que o empresário não sai desse lucro? Porque ele está muito envolvido no operacional da empresa. Ele fica muito fazendo o trabalho que outras pessoas poderiam fazer. Sabe o operacional? Aquilo que tem que ser produzido para ser entregue para o cliente. E aí, como ele está no operacional, ele não pensa estrategicamente. Ele não pensa as melhores formas de trabalhar menos e gerar mais resultado. Porque não é isso que nós vamos falar hoje aqui? Vamos descobrir hoje aqui juntos como é que nós trabalhamos menos e geramos mais resultado. Você, inclusive, fez uma abertura muito boa, né? Você falou algumas vezes assim, parecem duas coisas incompatíveis, né? Porque vai contra a intuição. Então, é isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Então, só tem um jeito do empresário descobrir isso, Carla, que é ele sair, tirar a cabeça. Lembra aquele buraco que ele se enterrou? Se ele está lá, ele não consegue olhar para a superfície, ele não enxerga a empresa dele. Então, ele tem que sair, ele tem que sair obrigatoriamente do operacional e começar a ver a empresa do seu ponto de vista mais estratégico. É isso. Essa é a segunda razão. É importante ele ter essa perspectiva mais ampla, né? Eu imagino que realmente o trabalho operacional, ele consome muito o empresário, energia, tempo. Aí você, na sua vida como empresário, na sua trajetória, você passou por esse tipo de problema também? Veja só, eu tenho duas características que estão muito nesse meu perfil. Quem sabe vem dessa história. Quem sabe meus pais exageraram, né? Quando olho para trás, eu acho que não exageraram, mas quem sabe? A criança ali não sabe direito o que aconteceu. Mas eu tenho dois traços, um traço de personalidade que tem duas características muito marcantes. A primeira delas é que eu sou meio workaholic. Workaholic, traduzindo aqui, é aquele cara que é meio que viciado em trabalho. Eu acho que não sou, não, viu? Mas as pessoas me dizem que eu sou assim, exageradamente. Eu gosto muito de trabalhar. A verdade é essa, né? Então, meus filhos, né? Amigo e mesmo empresário me dizem que parece que eu trabalho além da conta, né? Então, é o tal do workaholic, que quer dizer, eu sou meio que aquele cara de gostar de trabalhar. Isso é bom por um lado, mas pode ser ruim pelo outro, exatamente pelo aquele motivo que nós acabamos de falar. Essa é uma característica que é boa por um lado, mas pode me atrapalhar pelo outro. Outra característica é que eu sou, Carla, um tanto obstinado.
E alguns alunos que estão me ouvindo agora podem dizer, não, o Tederaldo não é assim. Ele é tão tranquilo quando ele dá as aulas e quando ele nos ensina, tão flexível. É claro, porque eu estou ali, preciso ser dessa maneira quando eu estou, né, dando mentoria, dando aula para um aluno. Mas eu sei que eu tenho uma característica que sou um tanto obstinado. E essa palavra obstinado, ela tem também os dois lados da moeda. Ser obstinado é bom, porque significa ser persistente, aquele cara que vai lá, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que eu seja aquele cara que está cavando um buraco. Se eu não tiver cuidado, eu sou tão obstinado que eu vou numa direção que talvez não seja a melhor direção. Eu acho que a direção é aquela, talvez não seja a melhor direção. O obstinado tem uma certa teimosia também, junto com uma coisa boa, que a persistência, ela tem a teimosia. Algumas pessoas me dizem também que eu poderia ser mais flexível na minha vida, tanto profissional como pessoal. E aí, se for verdade, eu também digo que não sou, eu nego tudo, mas são as nossas fragilidades, né? Essas duas características, então, podem me atrapalhar exatamente, Carla, nessa história de enxergar onde é que eu trabalho menos e eu lucro mais. O que eu faço para, digamos, lidar com esse problema, que eu reconheço que é um problema meu, é procurar ter feedbacks periódicos das pessoas. Eu tenho, por exemplo, um mentor, eu tenho mais de um mentor, mas tem um deles que me acompanha já há algum tempo, e uma vez por mês, pelo menos, eu sento com ele, e aí eu conto para ele o que é que eu tenho feito, né, naquele mês, e ele me dá algum feedback se eu estou se eu estou me desviando ou não da minha rota. Ou seja, eu uso isso para eu abrir mesmo a minha característica. Eu sempre acho que é mais rápido a gente avançar quando nós temos um mentor, alguém que pode nos dar uma orientação, nos dar um feedback, nos mostrar um buraco que tem lá na frente que nós não conseguimos enxergar. E é por isso que eu dou mentoria para alguns empresários, né? E por isso que eu dou treinamento para os empresários, porque a pessoa não consegue enxergar. E aí, nessas conversas, Carlos, aí veja que é uma coisa interessante que eu vou lhe dizer. Nessas conversas que eu tenho com esse meu mentor e com outros mentores, o foco da conversa chama-se, adivinha, resultado. Então, a gente sempre se pergunta ao final, ele me pergunta assim, me conta aí o que é que você fez naquele mês. Aí eu conto para ele, relato o que é que eu fiz no mês. Quais foram os resultados desse mês? Os resultados foram maiores do que no mês passado. Então, bom, né? E você trabalhou menos? Trabalhei menos, então, bom, né? Não, tá, mas pode ser o contrário. Bom, como é que foi o mês passado? Eu trabalhei feito um louco. Como é que foram os resultados? Foram ruins. Então, Tederaldo, tem alguma coisa errada. Quer dizer, o balizador dessas conversas, você pergunta da minha história, estou respondendo, né? Mas eu acho que isso ajuda muito o empresário, o foco, cara, tem que ser o seguinte, o papo tem que ser esse, sabe? O quantidade de trabalho seu está proporcional aos resultados que você gera? Não, não está, então tem alguma coisa errada. Você está batendo na tecla errada, sabe? Então, é isso. É isso que eu tenho feito na minha vida pessoal, mas eu diria para você que, assim, que eu nunca tive nenhum problema muito grande com a... Aliás, não tive nem grande nem pequeno, eu acho, com a minha família em relação à falta de tempo, né? Eu sempre consegui gerar grandes resultados nas empresas que eu tive, né? E, então, assim, eu acho que por conta dessa maneira que eu faço, né? Essa maneira de lidar com esse problema, eu consigo resolvê-la adequadamente. Legal, é importante, né? A gente ter. Você falou da mentoria, eu acho que é muito importante para o empresário ter alguém que tenha uma visão panorâmica de tudo, né? Que enxergue além. Bacana. Eu queria aproveitar o espaço já para relembrar quem está nos assistindo, você, empresário ou empresária, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like também. Ative as notificações se você não ativou ainda, porque você fica recebendo conteúdo assim que a gente publica. E compartilhe esse conteúdo também com outros empresários que possam se interessar por gestão, porque, mais uma vez, para a gente é muito importante que esse conteúdo tenha o maior alcance possível para que a gente possa seguir inspirando positivamente esses empresários. E agora eu queria saber, você falou, Tederaldo, sobre essas estratégias, né? Para mim pareceu assim uma inversão de ponteiros, né? Você falou sobre esse equilíbrio, sobre a quantidade de trabalho ser proporcional à geração de lucros, né? À geração de resultados.
Eu queria saber quais são as vantagens da gente equilibrar isso, da gente inverter esses ponteiros. As vantagens são muito grandes, né? Porque é isso, a pergunta que nós temos que nos fazer, o grande benefício dessa história toda, é quando eu inverto os ponteiros, como você falou muito bem, e inverter os ponteiros é isso, não é? É trabalhar menos e lucrar mais. Trabalhar menos e gerar mais resultado, e não o contrário. Então, isso é que é inverter um ponteiro, porque vai contra a intuição. Então, eu preciso pensar de maneira contraintuitiva. A intuição me diz que eu deveria trabalhar muito para gerar muitos resultados, né? Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Falamos nisso no início. Acho que a gente tem que trabalhar muito mesmo para gerar grandes resultados. Mas eu preciso descobrir como trabalhar menos, né? E gerar mais resultados. Não significa que eu não vou trabalhar muito ainda, mas eu vou trabalhar menos do que eu trabalhava antes, proporcionalmente à quantidade de resultados que eu vou, né? Se eu trabalhava 10 horas antes e eu gerava um lucro de, vamos dizer, R$ 8.000, eu poderia até continuar a trabalhar as 10 horas, só que agora, em vez de 8, eu vou gerar um lucro de 12, de 10, ou, melhor ainda, ao invés de eu trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar agora 8 horas e vou gerar os 12.000 também. Não vou nem gerar os 8, vou gerar mais ainda. Isso é a grande mágica, né? E não é mágica, né? É só a gente repensar a maneira com que as coisas estão sendo feitas hoje. É isso, sabe? O grande benefício é você repensar a maneira com que você faz as coisas, você quebrar os padrões, Carla. A gente está muito acostumado com os padrões, a fazer as coisas sempre de uma determinada maneira, e nós precisamos inverter os ponteiros, quebrando esses padrões. Eu preciso fazer as coisas de uma maneira diferente do que eu fazia antes, para que eu gere os melhores resultados. Eu treino Aikido, que é uma arte marcial, e minha sensei, chama sensei, que seria como a professora, né, de ginástica, numa arte marcial, chama sensei. E ela, vez por outra, me diz uma coisa que chama muita atenção, você sabia? Ela diz assim para mim: Tederaldo, você está vendo que esse movimento, por exemplo, alguém vai me atacar, aí eu vou tentar me defender daquele ataque, porque o Aikido é uma arte marcial de que só tem defesa, a gente não tem ataque. Eu falo de maneira muito apaixonada, porque eu realmente sou completamente apaixonado pelo Aikido. Então, ela me diz muitas vezes isso, e aí eu paro para pensar, ela diz: você já percebeu que dessa maneira que você está fazendo não está funcionando? Você não já viu que isso não está funcionando? Quer dizer, a pessoa segura meu braço, eu tento me livrar da pegada dele e não consigo com o movimento que eu faço. Ela fica lá de longe olhando, se aproxima desse jeito, você já viu? Você vai continuar tentando assim, fazendo força para tentar se livrar dessa pegada? Não vai conseguir. Você tem que fazer. Aí ela mostra um movimento que gera muito menos, adivinha, esforço, e rapidamente me faz sair daquele agarrado, né, que o oponente está fazendo comigo. Vamos imaginar que numa empresa é alguma coisa parecida, né? Eu já percebi que daquela maneira que eu estou produzindo os meus serviços, que eu estou atendendo o meu cliente, sei lá, não está gerando resultado. Eu vou continuar fazendo isso por quanto tempo? Né? Não, eu tenho que mudar os padrões. Faz sentido, não faz? Faz, eu acho que é um ótimo exemplo para a gente pensar assim, nessa necessidade de mudança de estratégia, né? É um ótimo exemplo. Eu gosto de pegar esses ensinamentos das artes marciais, né? Eu nunca pratiquei, mas tenho uma vontade aqui guardada. E tem outra coisa que eu queria saber, é se você tem alguma razão adicional que você queira passar para o empresário ou empresária que está nos assistindo sobre o que ele pode fazer para mudar nesse sentido, né? E começar a trabalhar menos e gerar mais resultados para a empresa dele, gerar mais lucros também. Legal. Eu ia lhe convidar para a gente treinar lá no tatame, viu? Do dojo, mas não posso convidar por dois motivos. Primeiro, porque está tudo fechado, agora não se pode treinar arte marcial. Segundo, que você está em Maceió, falando em Maceió, e eu estou falando de São Paulo, então não dá para convidar ainda. Mas em breve, quem sabe, a gente não treina. Você vai gostar de Aikido. Inclusive, é uma arte marcial muito boa para as mulheres, porque não tem muito ataque, não usa força, né? Só usa a inteligência. E as mulheres são muito inteligentes. Então, vamos lá. Voltando aqui para a sua pergunta, que você vai precisar repetir, como sempre, eu já não lembro mais o que você perguntou. Diga aí.
Tudo bem, tudo bem. Vou cobrar esse convite aí. Tá bom, tá joia. Eu queria saber se você quer acrescentar, se existe alguma razão adicional para que o empresário ele possa mudar nesse sentido, né? E passar a trabalhar menos e procurar gerar mais lucros, mais resultados para a empresa. Eu diria que sim, porque quando ele faz isso para ele, imagine, quando ele consegue agora trabalhar menos e gerar mais resultados, ele vai também, esse benefício que é o que você está perguntando, vai se estender para as pessoas que trabalham na empresa também. Quando ele descobrir como é que ele faz isso, né? Que fórmula é essa que vai fazer com que ele trabalhe menos e gere mais resultados, isso vai ser passado para os funcionários dele, então os funcionários deles vão lucrar muito com isso, a empresa vai lucrar muito com isso, né? E uma empresa, eu sempre gosto de dizer, Carla, que ela é como uma locomotiva. Imagine um trem que tem vários vagões, os vagões seriam, podemos imaginar que os vagões do trem seriam as partes da empresa que você precisa transportar, né? Você tem que transportar a área comercial, você tem que transportar a produção financeira, o atendimento ao cliente, a gestão dos colaboradores, tem que transportar os produtos que vão ser entregues para os seus clientes. É uma locomotiva mesmo, você tem que fazer ela andar, inclusive tem que fazer ela andar nos trilhos, que se ela descarrilhar é um problema. Ora, quanto maior eficiência operacional você tiver, né? Quanto menos, vou usar aqui uma figura só, uma figura, né? Quanto menos carvão, não é mais carvão, né? Quanto menos carvão você colocar na locomotiva, menos e mais ela puder, mais potência ela tiver, melhor, né? Então, a empresa como um todo vai andar melhor, sabe? Quando você descobre essa eficiência, quando você implementa essa eficiência operacional no negócio. Certo, agora como é que isso pode ser feito na prática? Porque eu acho que essa é uma pergunta que pode valer US$ 1 milhão. Eu queria saber, assim, o que é que ele pode fazer na prática, o pequeno empresário, o médio empresário, para trabalhar menos e ainda assim conseguir gerar mais resultados e mais lucros para a empresa. Olha, a gente acabou até, eu acho que já falando disso sem querer, eu falo, né? Termino falando mais do que deveria numa pergunta, às vezes, que você me faz, e eu acho assim, o como aí você precisa ganhar eficiência operacional. Esse termo eficiência operacional significa você conseguir fazer as coisas rodarem de maneira mais suave do que elas rodavam antes. Se a sua empresa é formada por engrenagens, fica talvez mais fácil a gente imaginar dessa maneira. Imagine sua empresa formada por uma série de engrenagens, sua empresa tem áreas, como essas áreas que nós falamos. Agora, eu tirei o exemplo da locomotiva e trouxe o exemplo de engrenagens. Área comercial, financeira, cliente, gestão dos colaboradores, a produção do seu negócio, né? A gestão do seu estoque, tudo que sua empresa tem. São engrenagens que precisam estar rodando ali em conjunto umas com as outras. Quanto mais essas engrenagens estiverem travadas, menos eficiência operacional você tem. E mais força você vai fazer para aquela engrenagem rodar. Quanto mais elas rodarem de forma suave, melhor. Então, é isso que eu chamo eficiência operacional. Ela vai rodar mais suave, com menos esforço. E é isso que, quer dizer, o como é isso, né? O como é você ganhar mais eficiência operacional. Aí você poderia perguntar, tá, entendi, mas como é que eu ganho mais eficiência operacional? Né? Quer dizer, bom, você ganha mais eficiência operacional quando, por exemplo, e aí é isso que eu vou falar agora, é importante, quem está nos ouvindo, faça o seguinte agora, para você, empresário que está nos ouvindo, pense na sua empresa nesse momento. Imagine a sua empresa, feche os olhos, ou se você estiver na empresa, abra os olhos e veja a sua empresa, né? Como é que a sua empresa é, como é que são os processos da empresa, as áreas onde é que elas estão, quem faz o quê, sabe? Dá uma olhada, imagine sua empresa funcionando nessas engrenagens que eu acabei de dizer, e como é que você poderia, você empresário, ter ganhos em cada uma dessas partes da empresa. Né? É uma viagem que você vai fazer para você imaginar como é que você vai conseguir ter maior eficiência operacional do seu negócio. Por exemplo, se você, né, por exemplo, a gente tem um aluno que tem uma fábrica de salgados, ela vende salgados. Tem uma loja também, ela vende salgados na loja, inclusive uma das nossas alunas recordistas, vou fazer aqui um marketing dela, recordista, porque ela um dos alunos que mais cresceu, uma das lojas dela cresceu 10 vezes
depois da aplicação do método. Tem, inclusive, esses depoimentos todos lá no canal do YouTube. Então, imagine essa empresa, imagine uma fábrica de salgados que vende em delivery, vende também na loja, né? Se ganha eficiência operacional, quer dizer, entre outros processos que tem uma fábrica como essa, você tem que fazer a massa. Por exemplo, ela vende coxinha de galinha, então tem que fazer a massa, tem que preparar lá os temperos, né? Tem que moer lá a galinha para fazer para misturar com a massa, tem que fritar a massa, tem que secar, tem que embalar para entregar, né? Tem um processo, não tem? Para produzir o serviço que vai ser entregue para o cliente. Imagine que ela, para fazer uma entrega, ela recebe um pedido de um cliente. E aí ela, como recebe um pedido do cliente, ela despacha um pedido interno para fritar as coxinhas para serem entregues lá na casa do cliente, por exemplo. Imagine que esse tempo todo que ela tem hoje, entre o recebimento da ligação do cliente e a entrega na casa dele, leve, vamos chutar aqui, 2 horas. É muito, né? Vamos pensar em 1 hora. Imagine que ela leve 1 hora para fazer isso. Bom, legal. Imagine agora que ela repense esse processo que ela usa para levar 1 hora e ela melhora o processo de alguma maneira, né? E aí ela, ao invés de levar 1 hora, agora ela vai levar 45 minutos. Mas só 15 minutos? Só 15 minutos, mas faz a conta aí, se ela tiver 10 lojas, 15 minutos em cada loja, faz a conta disso no dia, faça a conta disso na semana, no mês, no ano, quanto ela vai ganhar, quanto ela vai precisar fazer menos com mais. Não é verdade? Então, é isso que eu chamo de ganho operacional, é essa viagem que você que tem na sua empresa precisa fazer para você perceber onde é que você pode melhorar. Melhorar o quê? Sendo mais específica ainda, Carla. Melhorar nos processos internos da empresa e melhorar na gestão das pessoas. Quando você tem pessoas melhores na sua empresa, elas vão fazer... Às vezes uma pessoa, você já deve ter passado por isso, às vezes uma pessoa faz o trabalho de 2, não faz? Uma pessoa muito boa faz o trabalho de 2. Então, ora, imagine quanto você vai economizar se você substituir 2 por 1, mais bem treinado. Então, entre outras coisas, a saída está em você melhorar os processos, melhorar na gestão dos seus colaboradores, para você ter melhores colaboradores, funcionários na sua empresa. E sabe outra coisa? Em você reduzir erros, reduzir falhas internas. Porque imagine nesse exemplo que eu dei da coxinha, da fábrica de coxinha, chega lá na casa do cliente e o salgado todo amassado, né? Ou frio, ou o cliente pediu coxinha de galinha e você entregou pastel. Então, isso é uma falha. Imagine a perda que você vai ter de refazer esse processo todo. Então, quando você reduz falhas internas da empresa também, você aumenta muito a eficiência operacional e os ganhos, né? Não sei se me estendi demais, mas procurei ser bem claro aí, né, para ajudar o empresário. Eu gostei. Eu acho que quem está assistindo a gente aqui também gostou desse exemplo prático, né, da fábrica de coxinhas, porque é bom a gente visualizar assim, né? Por mais que o tempo ganho seja pouco, a gente consegue distribuir para essas outras atividades, né? E garantir essas melhorias no processo, como você falou. Tem mais alguma orientação para o empresário conseguir fazer isso, para ele conseguir gerar mais resultados, gerar mais lucros e, simultaneamente, trabalhar menos também? Tem sim. Quer dizer, uma coisa é isso que nós falamos, estamos falando da operação da empresa, até o nome que a gente usou foi esse, não foi? Eficiência operacional. Mas tem 2 outras coisas que ele precisa fazer também para ter mais resultado, com menos trabalho. Primeira delas, ele precisa entender quais são os produtos que ele tem na empresa hoje, cara, que são os mais lucrativos. São dos primeiros conversas que eu tenho com o empresário quando ele entra aqui no método do treinamento 365, é essa. Quer dizer, o empresário, muitas vezes ele senta com a gente para conversar e diz assim, Ronaldo, eu tenho, sei lá, 50 produtos diferentes. Eles falam isso com muito orgulho, né? E eu pergunto para eles, 50? Inclusive, essa fábrica de coxinha, que eu acabei de dizer, de salgados, eles tinham lá, sei lá, 30 tipos de salgados. Uma das primeiras medidas que nós tomamos, ainda continuando com esse exemplo, foi reduzir de 30, eu acho que para 6, para 7 produtos. Porque dos 30, a grande maioria não dava lucro nenhum, ela dava prejuízo, eram produtos que estavam lá na prateleira só porque um ou outro cliente pedia.
Eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, tá? Não sei nem se isso acontecia lá dessa maneira. Tinha alguém que queria coxinha doce. Acho que isso é um péssimo exemplo. Vou tirar esse exemplo. Tinha alguém que queria pastel doce, pastel de, que eu acho que até tem, né? Pastel de doce de leite. Então, ela tinha esse produto lá na prateleira, mas pouquíssimas pessoas pediam. E aí, quer dizer, o que é que eu disse para ela? Tire todos os produtos que não dão tão lucro assim, se concentre naqueles que dão mais lucro. É isso que o empresário tem que fazer, é se concentrar naquilo que dá mais lucro para ele, porque com isso ele se livra daqueles produtos que, sabe, só dão trabalho, olha lá, só dão trabalho e pouco resultado, e se concentra naqueles que eventualmente dão até menos trabalho e dão mais lucro, no final das contas. Então, essa é uma medida. Empresário, se não ficou claro, se concentre, pare, pense, veja quais são os produtos que você tem, serviços que você tem que são os mais lucrativos, e veja se não seria neles que você precisa se concentrar. Outra coisa, eu falei duas coisas, é você ter uma boa gestão financeira da sua empresa. Porque você sabe o que acontece, Carla? O empresário muitas vezes vende, bota dinheiro para dentro, sabe? A empresa produz, ele vende muito, mas o dinheiro cai na empresa e, ó, desaparece. Parece que é um buraco sem fundo. Caiu lá no caixa e o dinheiro desaparece. Porque muitas vezes ele não gerencia o dinheiro bem, adequadamente, do ponto de vista financeiro, para que o dinheiro se multiplique. A gestão financeira tem essa capacidade de fazer com que o dinheiro que entra, ele vire mais dinheiro. Ora, se o dinheiro que entrou desapareceu, eu vou ter que trabalhar 2 vezes mais agora para repor aquele dinheiro que... Então, é uma coisa sutil essa que eu estou falando aqui, que é capricho na gestão financeira da sua empresa. Então, empresário, empresária que está aí nos assistindo, já anota essas dicas aí que são de ouro, hein? Então, existe algum momento ideal assim para o empresário se preocupar com isso? Existe algum ponto mais crítico? Veja só, isso é uma coisa que é um tanto urgente, você sabe por quê? Porque uma pequena empresa, ela tem um problema de capital, ela tem pouco capital, principalmente quando ela começa, e ela precisa usar aquele capital que ela tem, que seja, muitas vezes, a própria economia que o empresário colocou ali para abrir a empresa e fazer as coisas acontecerem. E se ele esgotar esse capital, porque ele não conseguiu gerar os resultados que ele precisaria gerar no tempo necessário, de novo, velho problema. Trabalhou demais, não conseguiu gerar os resultados, ele vai esgotar esse capital, vai ficar sem dinheiro, e aí pode ser uma coisa mais complicada para o negócio dele. Então, isso deveria ser desde o início, deveria repensar tudo que... Repensar, não, se o empresário está começando, ele não está nem repensando, ele está pensando desde o início o que ele deveria fazer para ter mais eficiência operacional, para ter produtos mais lucrativos e para gerenciar bem as finanças dele. Já. É para ontem, né? E de acordo com o que você observa, assim, onde é que os empresários eles mais erram quando eles tentam gerar mais resultados, gerar mais lucros, mas sem se esforçar tanto, né? Sem trabalhar tanto. Eu acho que a história do herói é aquela coisa do herói. Eu sou um herói, eu vou conseguir, eu me mato de trabalhar, mas eu mostro para você que eu vou conseguir. Quando eu digo você, é para a família, para ele mesmo, para os amigos, sabe? E aí é o herói que acha que o trabalho vai resolver tudo, volta àquele problema inicial que nós falamos, e não adianta. Uma empresa não é feita de heróis, cara, ela não é feita de heróis, ela é feita de empresários. E os empresários, eles até podem também ser heróis, mas não é muito menos do que heróis. Eles precisam ser inteligentes, eles precisam ter estratégia, eles precisam ter um método, eles precisam gerenciar bem o negócio, é isso que eles precisam fazer. Não precisa ser herói, não, é fazer a coisa certa. Né? Herói é aquele cara que sai de noite aí, no escuro, sem medo, e vai. Empresário não é isso, não. E eu não estou dizendo que você tem que ser medroso, não, você tem que ter coragem, mas fuja dessa história de herói. Coloque sua energia para descobrir aquilo que vai trazer mais resultado para você. Eu acho que é isso. Legal. E você teria algum exemplo, assim, para o empresário ou empresária que está nos assistindo agora? Algum caso, talvez, de algum aluno do método Gestão 365, que ele tenha mudado, que tenha evoluído nesse sentido, né? Que ele não executava essas ações antes, não realizava essas atividades, e passou a fazer e teve uma melhoria.
Olha, tem duas histórias aqui que me vêm à cabeça. Uma é que já estamos repetindo tanto ela que eu acho que vale a pena continuar, que é a nossa amiga Aline. Ela, inclusive, nos autoriza, né, a falar o nome dela, empresária, porque ela está lá. Ela gentilmente nos cedeu entrevistas também sobre isso. E é isso, na medida em que ela se concentrou nos produtos que eram mais lucrativos, ela começou a ganhar muito mais dinheiro do que ela ganhava antes. Volto ao exemplo. Tinha uma loja uma loja só dela, ela passou a faturar 10 vezes mais. Se ela faturava X, ela passou a faturar 10X só nessa loja. Tem outro caso também, rapidamente falando, de um empresário que dizia assim para mim: Teneraldo, você está me pedindo para sair do operacional, né? Porque, né, tem que sair do operacional, não tem? Para poder você, se não sair por completo, você tem que reduzir muito a carga operacional para você pensar estrategicamente. Ele me dizia assim, de maneira, sabe, teimosa: não dá para sair do operacional. E quando ele sai do operacional, a empresa dele se transforma. Entre outras coisas, Carla, porque ele passa a descobrir dentro da empresa dele talentos que existiam, funcionários dele que eram talentosos e que estavam meio que encobertos por ele, já que era ele que fazia a maior parte das tarefas, você entendeu? Quando ele sai do operacional, ele dá o espaço para os colaboradores fazerem aquilo que ele fazia, ele começa a descobrir talentos. Ele diz isso, inclusive. Eu passei a perceber pessoas que eram melhores para fazer determinadas tarefas do que outras, e aí a empresa não tem limite, né, do ponto de vista de crescimento, né? E aí ela gera muito mais resultados, muito mais resultados. É verdade, são ótimos exemplos, né? Vamos finalizar agora com inspiração para o empresário ou empresária que está nos assistindo, né? Fala para a gente, assim, ainda de acordo com o que você tem observado, o que é que muda na vida do empresário quando ele consegue alcançar, né, isso de trabalhar menos e gerar mais resultados, mais lucros para a empresa dele, quando finalmente ele aprende como trabalhar menos e gerar mais resultados, que é esse tema do nosso podcast. É um sentimento de realização que eu não tenho nem como descrever para você, porque é muito grande, né? Eu já passei por isso mais de uma vez, porque essa aqui é a segunda empresa, né, que a gente tem. Eu já fui executivo durante muitos anos, numa grande empresa de tecnologia, abri uma empresa minha primeira de tecnologia, depois abri essa nossa empresa, que é uma empresa do ramo de educação, que é que a gente ensina pequenos e médios empresários, e é muito gratificante quando você começa a gerar resultados, quando você começa a ter mais tempo. Veja quanto é gratificante. Você começa a ter mais tempo e começa a ganhar mais dinheiro, você próprio e sua empresa, seus funcionários, seus colaboradores. Sabe, aquele filho que você criou, que seria sua empresa, ela começa a dar frutos, e muitos frutos. Então, é um sentimento de realização enorme. E quando você vê seus colaboradores dessa maneira, é muito grande também. E outra coisa, você passa até a se relacionar melhor com outros empresários do seu grupo, sabe? Do seu ramo de atuação, porque você não se sente mais um patinho feio, aquele cara que as pessoas olham meio atravessado. Não, agora você está ali, no grupo das pessoas que geram resultado. Então, ó, é maravilhoso. Tem até essa injeção de confiança, né? Eu achei ótimo. Inúmeros benefícios. Então, Teneraldo, chegamos ao final do nosso podcast. E você que está aí nos assistindo também, muito obrigada por ter acompanhado a gente aqui até o final. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com outros empresários, para que esse vídeo alcance o maior número possível de pessoas que se interessem por gestão. Deixem seu comentário aqui também para a gente saber o que você está achando. Ative as notificações para sempre receber o nosso conteúdo. E volta aqui na próxima semana, que tem mais podcast Gestão 365. Muito obrigada. Tchau.